Oi, gente. Esse é o projeto final do trabalho de introdução à ciência dos dados do FMG. Nosso grupo é o 14, composto por Ana Flávia, o Breno e eu, Gabriela. Os nossos dados, os dados com os quais a gente trabalhou, são sobre os atletas nas Olimpíadas dos últimos 60 anos. Nesse banco de dados, a gente tem o nome dos atletas, o sexo, a idade, altura, peso, o time, a edição das Olimpíadas, o ano da Olimpíada, o esporte praticado por aquele atleta, do evento que ele participou, e também se ele ganhou algum tipo de medalha, de ouro, bronze ou prata. Agora, a Ana Flávia vai falar um pouquinho sobre os testes de hipótese. Para começar, nós vamos aplicar alguns testes de hipótese para verificar se as características físicas dos atletas influenciam suas chances de vitória nas Olimpíadas. Nós vamos utilizar duas variáveis para comparação, que vai ser a altura e o índice de massa corporal, e vamos analisar aquelas modalidades esportivas que possuem menores e maiores médias para essas variáveis. Para a altura, ginástica artística e basquete para homens e para mulheres, e para o MC, arremesso de peso para homens e mulheres, salto de esqui para homens, ginástica rítmica para mulheres. Para fazer isso, nós vamos dividir os atletas em dois grupos, os medalhistas e os não medalhistas, e vamos calcular a diferença da média da variável de comparação entre esses dois grupos. Depois a gente assume uma hipótese nula de que as associações medalha-altura, medalha e MC são uniformemente aleatórias e vamos realizar 10.000 permutações da coluna que diz se o atleta é medalhista ou não. Com isso, a gente tem um modelo simulado e a gente vai utilizar ele como base e comparar o valor observado dos dados originais com ele. Se a gente consegue rejeitar a hipótese nula, a gente tem uma evidência de que a característica física em questão influencia na chance de vitória, uma evidência, não uma certeza. E se a gente não consegue rejeitar a hipótese nula, a gente não pode dizer nada. Agora eu vou mostrar rapidamente os resultados. Para as equipes masculinas de basquete, a gente rejeita a hipótese nula, para as femininas não. Para a ginástica artística, a gente rejeita a hipótese nula tanto para homens quanto para mulheres. Para o arremesso de peso, a gente não rejeita a hipótese nula para homens, mas rejeita para mulheres. Para o salto de esqui, a gente rejeita e para a ginástica rítmica também. Então é isso. Agora a gente vai analisar aqui a regressão logística que a gente fez para tentar entender o crescimento da participação de mulheres nas Olimpíadas. Primeiramente, a gente separou os dados das Olimpíadas de verão e inverno e plotamos dois gráficos diferentes. O primeiro gráfico, que nesse caso das Olimpíadas de verão, tenta mostrar a porcentagem em cada edição dos jogos de homens e mulheres. Então a gente consegue perceber aqui que na primeira edição, em 1896, só haviam homens, e a partir de 1900 foram aparecendo algumas mulheres, e esse número foi crescendo, e até chegar na última edição dos Jogos do Rio, em algo em torno de 42%. Só que isso ainda é muito longe dos 50% ou até mais de mulheres na participação mundial, né? Então, aqui embaixo, a gente tentou ver quando que a gente chegaria nesse 50% através da regressão logística. A gente percebeu, com o R2 consideravelmente alto, que isso seria em torno de 2080. A gente fez a mesma coisa para os Jogos de Inverno e seria mais ou menos em 2100. Interessante perceber aqui que seria algo depois de 2 décadas, né, nos Jogos de Inverno, comparado aos Jogos de Verão, também com o R2 alto. Uma outra análise exploratória que a gente fez, também interessante, foi comparando as medalhas da União Soviética e dos Estados Unidos durante a Guerra Fria. Como todo mundo sabe, as duas potências brigavam muito entre si, tanto na corrida espacial, como na crise dos mísseis de Cuba, que aconteceu também. E os Jogos Olímpicos também era uma forma delas tentarem aparecer como uma melhor que a outra, né? Então, a gente vê que cada ano tem uma vencedora, é muito equiparado os dois. Os Estados Unidos venceram 4 e a União Soviética 6 durante a Guerra Fria. E é legal também ver que, em 80, os Estados Unidos sabotaram jogos, que, aliás, foram em Moscou. Em 84, jogos que foram em Los Angeles, a União Soviética também sabotou e não foram aos jogos, por isso a discrepância das duas. Por fim, nós fizemos uma classificação para tentar descobrir qual esporte determinado atleta pratica a partir da sua idade, altura e peso. Escolhemos arbitrariamente 6 esportes para fazer classificação: atletismo, basquete, ginástica, judô, natação e levantamento de peso. E separamos também em gênero, feminino e masculino, dada a grande diferença física entre os dois gêneros. A caracterização inicial dos dados contém as médias, desvio padrão para a idade, peso e altura para cada um dos 6 esportes escolhidos. E também fizemos uma plotagem dos dados para poder visualizar a sobreposição existente. E claro que a sobreposição foi bastante proeminente, especialmente entre atletismo, natação, judô, etc. Os resultados obtidos para o gênero feminino foi o F1 score de 62 e uma matriz de confusão bastante clara, evidenciando só que não há sobreposição entre alguns esportes específicos, exemplo, ginástica e basquete. E para o gênero masculino, obtivemos o F1 score de um pouco menor, de 58, mas também é possível observar quais esportes mais se confundem: atletismo com quase todos os demais, o judô com o levantamento de peso. E os resultados obtidos foram bastante interessantes, dada a grande sobreposição dos dados.